Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um EGCast, episódio de número 14. Eu sou aqui o Rafael de Jaraguá do Sul e minha frase de hoje é de Chico Xavier. Ele diz assim: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. É para pensar, né? Para pensar, quem faz a própria vida é você, não é ninguém, né? É verdade. Então, da minha parte, muito boa noite. É o Gaspar, aqui de Itapema. E a minha frase hoje é de Emmanuel. Ele diz: se quiseres realmente ver o teu maior inimigo, para por alguns instantes à frente de um espelho. Emmanuel. Essa também é profunda, hein? Essa é profunda, porque por que o maior inimigo somos nós mesmos? Porque nós temos o hábito de ver defeitos e problemas nos outros e não enxergamos os nossos, né? Uhum. Lembra quando Jesus advertiu que você tem uma trave no teu olho e fica querendo ver um cisco no olho do Cisco no outro, olho né? do alheio, isso mesmo. É verdade. Então, nós devemos, antes de criticar, ver aquele defeito se ele não cabe para nós. E na maioria das vezes cabe, viu? Exatamente. É interessante. É verdade. Então tá, vamos começar nosso trabalho de hoje com oração, né? Pra gente tá bem amparado. Então vamos fechar nossos olhos um minutinho, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos primeiramente agradecer o dia que se passou, da vida que a gente tem. Vamos pedir a presença dos bons espíritos, dos nossos irmãos de luz, que nos iluminem, que nos ajude, que nos intuam a uma boa aula, um bom aprendizado, para que possamos não só aproveitar, aprender, como também pôr em prática tudo aquilo que a gente possa absorver. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Primeiramente eu queria, de antemão, já pedir desculpa caso eu tussa no meio da nossa aula de hoje, porque eu estou atacado com a tosse e não consigo me livrar dela. Então já peço desculpa aos ouvintes se tiver porventura uma tosse no meio da nossa gravação. Queria mandar só um recadinho, só mandar um alô aqui para as nossas seguidoras que a gente sabe que estão sempre por lá. Luciana, lá de São Joaquim, um beijão. Ana Viana, lá da Espanha. É Espanha que ela mora? Espanha. Ana Viana, lá da Espanha. E a Fátima, minha colega de trabalho lá no serviço. Um beijão para vocês e que sempre estejam por aí. São nossas fiéis seguidoras, né? É verdade. Muito bem, nosso tema de hoje: influência dos espíritos nos nossos pensamentos e ações. É isto? E atos, né? E atos. É uma coisa. É uma coisa. É isso mesmo. Muito bem, por onde a gente pode começar? Porque é um assunto bastante interessante, eu pelo menos acho. Podemos, primeiramente, fazer alguns comentários do tipo: os espíritos influenciam em nossa vida? Têm eles o poder de se intrometer nos nossos pensamentos, nos nossos atos? Uhum. Será que tem? Então, são questionamentos que a gente deve de pensar e raciocinar da seguinte forma: o mundo espiritual ele é bem maior do que o mundo corporal. Uhum. Dizem os espíritos, quando mandam mensagens para nós, que lá existe algo em torno de 6 espíritos desencarnados para cada um encarnado. Uhum. Então veja bem, se nós somos aqui 7 bilhões... 7 bilhões, faz a conta. No mundo corporal, tem lá 40 bilhões de espíritos, né? 40 bilhões, aí vem minha pergunta, envolvidas e ligadas ao globo terrestre. Exatamente, né? Com o globo terrestre. Com o globo não estamos contando aí o resto dos mundos habitados. Porque a gente exatamente, nem estamos comentando os demais mundos, né? Porque existem e será objeto de outros encontros nossos, somente envolvido com o planeta Terra. Exato. E o que os espíritos mais querem, na verdade, é se comunicar, é se intrometer na nossa vida, por incrível que pareça.
Espíritos que não são tão elevados, né? Vamos deixar Exatamente. assinalado. Os que se intrometem na nossa vida, que dão palpite, que nos acompanham para lá e para cá e nos atrapalham muitas vezes, esses não são elevados. Exato. São espíritos muitas vezes brincalhões, inimigos, pode ser inimigos nossos. Maldosos, de fato. Maldosos, é verdade. Outros que não nos conhecem, não são nossos inimigos, não tem nada conosco, mas vivem em volta de nós por uma sintonia. Exato. E essa sintonia é muito interessante, Rafa, porque o exemplo que a gente pode dar é quando eu quero sintonizar uma estação de rádio. Eu vou lá no meu aparelho, coloco lá na faixa que eu quero ouvir, FM 104.1, que aqui em Itapema é a Rádio Cidade. Ok. Pronto, eu vou escutar a Rádio Cidade. Eu estou em sintonia com aquela rádio. Exatamente. E com os espíritos acontece a mesma coisa. Eles entram em sintonia conosco. A gente pode citar por base a nossa própria vida aqui, entre os encarnados. Você costuma se relacionar e se dar bem com pessoas com a qual tu se afina. Você tem afinidade com aquela pessoa, você vai conversar normal. Normalmente, quando possível, você evita pessoas que você não simpatiza, quando você não se dá bem com ela. E com esse espírito ocorre a mesma coisa. A mesma coisa. Vai estar em volta de ti espíritos com os quais simpatizam contigo, com a tua forma de pensar, com o teu jeito de agir. Inclusive, no mundo espiritual, Rafa, essa sintonia é da mesma forma que acontece na Terra. Por exemplo, grupos de espíritos desencarnados que são viciados ou em droga, ou no cigarro, ou na bebida, ou no jogo, ou pervertidos, né, com sexo, eles se unem, vivem em sintonia. Por quê? Porque o pensamento deles é o mesmo. Exato. O desejo deles é o mesmo. Sim, vale lembrar que a gente está distinguindo espírito de encarnado, mas somos a mesma coisa. Né? A diferença é o plano que você está vivendo, mas a sociedade no plano espiritual é a mesma coisa que no plano físico. Né? Mesma coisa. Que nem você falou, se você curte, sei lá, jogar futebol, você tem uma turminha lá de futebol onde todo mundo gosta. Não tem alguém lá que não goste, é difícil ter alguém lá que não goste. É a mesma coisa, é por gosto, é por afinidade que as pessoas se unem. E os espíritos se unem a gente, e entre eles também por gosto e afinidade, da mesma maneira. Da mesma forma. Inclusive, tem pessoas que acham que ao desencarnar, vamos falar desencarnar, que é o termo espírita, e para quem não é espírita, ao morrer, e o espírito chega lá do outro lado e ele vai deslumbrar um mundo fantástico, vai tomar um conhecimento que ele não tinha quando encarnado. Vai virar um anjo quando desencarnar. Nada disso, ele vai continuar exatamente como vivia encarnado. Exatamente, com as mesmas tendências, com os mesmos pensamentos, com a mesma forma de pensar, com a mesma forma opiniões. De pensar. Isso. O que vai diferenciar é que, em chegando no mundo espiritual, você vai se encontrar com a tua realidade, com as tuas verdades. E aí você vai ter que encarar, porque lá não existe máscara, lá não existe um véu tampando como diz, as verdades, os nossos defeitos ou as nossas virtudes. Então isso você vai ter que encarar. Agora, vai continuar da mesma forma como você vivia na Terra. Acho que uma boa diferença, quando você citou, entre quem está encarnado ou não, o encarnado consegue, vamos lá, ser hipócrita, ser mentiroso. Você consegue mentir para alguém o que você está sentindo. No mundo espiritual, não. O teu sentimento é o que todo mundo vai ver, o que qualquer espírito vai ver. Você não tem como simular qualquer tipo de sentimento ou tua forma de pensar, que é de um jeito e você está dizendo que é de outro. Lá não. Lá você é o que tu é, o que você sempre foi. É verdade. E o nosso tema de hoje, então, que nos fala sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E aqueles que nos acompanham, aconselhamos que estejam com o livro dos Espíritos na mão,
A partir da questão 459, você também falou na 456, é muito interessante o que está escrito no Livro dos Espíritos. Tu tens aí a 456 para ler para nós? Tem, tá na mão aqui. Ela diz assim, ó, é uma pergunta, né? Veem os espíritos tudo o que fazemos? Resposta. Podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo ao que dá atenção. Não se ocupam com o que lhe é indiferente. Ou seja, o espírito só vai ver aquilo que ele está interessado. Exatamente como alguém, por exemplo, procurando um conteúdo na internet. Você só vai ver aquilo que te interessa. Que te interessa. Né? Eu lembro, Rafa, lá no Centro Bezerra de Menezes, não sei se você estava na aula, quando estávamos estudando sobre a influência dos espíritos na nossa vida, sobre se eles nos acompanham, se veem o que nós fazemos, se não veem. E tinha uma pessoa no nosso grupo, era uma mulher, e ela ficou horrorizada, porque ela disse assim, eu não vou mais tomar banho sem roupa. Você lembra? Eu lembro disso. Vocês imaginam a gente tomando banho e os espíritos nos olhando, mas não é assim, eles veem aquilo que lhes interessa. Ao espírito não tem nada a ver, não interessa nada se você está tomando banho, se você está com esta ou com aquela roupa. Exatamente. A atenção deles é voltada mais para os sentimentos, para os pensamentos, para aquilo que nós estamos desejando, para aquilo que nós estamos almejando, sejam coisas boas ou coisas ruins, aí sim eles estão conosco, né? Exatamente. Eles estão ao nosso lado. E assim, ó, eu já li a respeito, eu não vou lembrar agora o nome do livro exatamente, mas é da série do André Luiz, que começa com O Nosso Lar, do Chico Xavier. Não lembro qual dos livros para frente eles falam isso. A intimidade do lar geralmente é respeitada. A intimidade de um casal, por exemplo, ou até o próprio momento de um banho que você vai ficar nu. O que vai mudar isso é exatamente a tua forma de pensar, o teu ato de agir. Se você está sintonizado com a espiritualidade superior, não vai ter um espírito ruim te rondando na tua casa e, consequentemente, a tua intimidade vai ser respeitada. Porém, todavia, contudo, entretanto, se você está lá sintonizado com a espiritualidade ruim, se você tem pensamentos ruins e está afinado com isso, é provável que você tenha companheiros durante a sua intimidade. É isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Tá, tem mais uma pergunta aqui, a sequência que eu acho a mais importante desse pré-capítulo, digamos assim, para a gente começar da influência dos espíritos, que é a questão 457. Posso ler lá rapidinho? Isso, vamos lá. Assim, ó, ela diz assim, ó, pode os espíritos conhecer nossos mais secretos pensamentos? Aí a resposta. Muitas vezes chego a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes pode dissimular. Aí tem uma pergunta complementar. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Aí a resposta é certamente. Quando vos julgais mais oculto, é comum ter ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Olha aí, uma multidão de espíritos. Eu achei bastante interessante essa resposta, porque, assim, os teus pensamentos não tem como tu ocultar da espiritualidade. Não. Tu é aquilo que tu pensa. Não tem jeito. Não tem jeito. E sempre vai ter alguém te observando. Eu te digo assim, ó, Rafa, se porventura nós tivéssemos a vidência, né, que a vidência seria você ver os espíritos, seria o caos. Se todos tivessem a vidência, seria uma loucura. É verdade. Porque em volta de cada um de nós tem vários espíritos. E aí, se você tivesse evidência, você veria na tua casa espíritos caminhando para lá, para cá. Exato. Né? Exato. Em volta de um, em volta de outro. Você está lendo um livro, ele está ali prestando atenção. Você está vendo uma novela, ele também está vendo. Ele tá vendo. Você está vendo um filme de terror, daqueles filmes de massacre, de matar, de morrer. Os espíritos que estão sintonizados com aquela situação estão lá junto contigo, olhando aquela cena, assistindo aquele filme. Seria uma loucura se todos pudessem ver os espíritos. Né? Exatamente. Você nem saberia se o que está dentro da tua casa é encarnado ou desencarnado. Acontece com aqueles que têm essa evidência bem ostensiva, né? É bem ostensiva. Tem
Tem casos como o do Divaldo, que nós já comentamos, não sei se comentamos aqui, que o Divaldo, quando novo, ele trabalhava num órgão público, ele quase que perdeu o emprego, porque a evidência dele era tamanha que os espíritos chegavam no balcão, chamavam ele e ele ia lá conversar. E aí o chefe dele começou a perceber que esse cidadão é maluco. Tá falando sozinho. Tá lá conversando com ninguém. Olha o que ele teve que fazer para não perder o emprego. Tinha uma colega dele e que ele combinou com ela o seguinte: olha, quando alguém me chamar no balcão, eu olho para ti. Se você enxergar alguém lá, aí eu vou. Mas se alguém estiver me chamando, você olhar e não tiver ninguém, eu não vou, porque eu sei que é um espírito. Eu sei que é um espírito. E assim, olha só, né? Que situação, né? E assim, é constrangedor, inclusive, né? É constrangedor e no caso dele, ele não foi parar no manicômio, que tem muitas pessoas lá perdido no manicômio nessa situação. Que de tanto verem, as pessoas acharam que estão loucas, e ela própria, às vezes, por não entender o que está acontecendo, acha que está ficando maluca, e vai parar num sanatório, vai parar em algum hospital psiquiátrico. Porque, por que vão parar no sanatório? Porque os espíritos os influenciam de tal modo, né, a tal ponto, e que eles, sem o conhecimento e sem saberem o que está acontecendo, acabam adoecendo, acabam realmente sendo considerados loucos e acabam nos sanatórios. Só fazendo mais uma vírgula aqui antes da gente começar, que já estamos se estendendo. Tu comentou do Divaldo, para quem não conhece, para quem já viu o filme, tem um filme chamado Uma Mente Brilhante, não sei se tu já viu. Já vi. Com o Russell Crowe. Ele também, ele interpreta lá um professor de, não sei se era matemática, um matemático bastante famoso, e ele desenvolve esquizofrenia. E ele também passa o filme todo, passa a vida toda vendo 3 figuras na vida dele que levam ele à beira da loucura. E no finalzinho do filme ele faz exatamente a mesma coisa. Ele tá lá, ele é um professor, né, no finalzinho do filme, quando ele passa pela crise toda, vai até o fundo do poço e se recupera, se levanta de novo. Ele também tá lá no finalzinho, aí ele sai da sala e vem um senhor conversar com ele. Aí ele para uma aluna dele e pergunta, bem humorado ainda: você tá vendo esse senhor aqui? Daí a aluna fala: não, estou vendo sim. Ah não, então tá bom, muito obrigado. Ou seja, ele tinha medo que fosse mais uma criação da mente dele. Que nem sempre a gente sabe que esquizofrenia é a causa psíquica. Às vezes é uma evidência que é diagnosticada erradamente como esquizofrenia. Na grande maioria da esquizofrenia, o fundo é espiritual, né? Tanto que não tem cura ainda, né? Não tem cura pela medicina tradicional, né? Exato. Muito bem, mas dando sequência aí ao nosso tema, olha o que diz a questão 459. Essa aqui é fatal, como se diz, né? É a primeira pergunta do capítulo que trata exatamente sobre a influência dos espíritos. Verdade. Vamos lá. Então a pergunta é assim, ó: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, se são os espíritos que nos dirigem, a gente não deve nem ficar preocupado, nem assustado, porque eles só vão nos dirigir naquilo que nós nos sintonizarmos com ele. Eu sempre comento assim, ó: nós somos uma casa mental. Entra na nossa casa quem nós autorizarmos. Porque, segundo Raul Teixeira, os espíritos são educados. Eles só entram na tua casa mental quando são convidados. Quando você permite. E quando é que nós convidamos eles? Quando nossos pensamentos são desairosos, são avoados, são pensamentos que não são bons, não pensamentos nobres. Você com isso está chamando uma espiritualidade também do mesmo nível daquilo que você está pensando. Exatamente. Então a nossa casa mental, ela é invadida por espíritos que nós mesmos chamamos. E nós não podemos, de maneira nenhuma, culpar
a espiritualidade, por problemas que nos aconteçam, por influências que a gente vai sofrer, porque somos nós que chamamos. Exato. Nós que permitimos Nós que a permitimos. influência deles. É verdade. Somos nós os primeiros culpados, depois eles. Agora, nós falamos até agora de influência negativa, né? Uhum. Mas da mesma forma que nós somos rodeados de espíritos brincalhões, malévolos, inimigos nossos que estão à nossa volta, da mesma forma nós também somos envolvidos por espíritos bons, de luz, espíritos que nos ajudam na nossa caminhada, nos intuem para o bem. Uhum. Como? Da mesma forma, pensando bem, agindo no bem, né? Fazendo a caridade, Uhum. amando os nossos inimigos, perdoando os nossos inimigos, né? Tendo a sinceridade de perdoar alguém que te ofendeu e, se possível, fazer o bem para aquela pessoa. Uhum. Qual é a sintonia que você vai ter em tua volta? Exatamente. Espíritos bons. Exato. Espíritos elevados. Uhum. Então, como é que a gente se vê livre da influência dos maus espíritos, dos espíritos brincalhões? Porque tem toda a classe de espíritos, né? Exatamente como tem toda a classe de pessoas, né? Exatamente. Exatamente. Tem aqueles muito maus, Uhum. tem aqueles que são somente maus, tem aqueles que são brincalhões, que pregam peças em nós. Uhum. Então, tem todo tipo de espírito. Tem uns que não são nem mal nem bem, estão ali só à toa. Estão ali porque se sentiram bem ao teu lado. Exato. Então, como é que a gente se vê livre dessa influência negativa? E como é que a gente consegue trazer a influência positiva para o nosso lado? Orando. Uhum. Fazendo bem, como falamos há pouco instante. Tendo pensamentos elevados. Quando formos atacados por pensamentos ruins, a gente tem que dar uma parada. Para aí, este pensamento não é meu. Não é legal. Eu não quero ele para mim e vou trocar o pensamento. Vou mudar minha sintonia. Uhum. A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Não é fácil. Tem não, dias realmente que tu não é fácil. tá irritado, tem dias que você tá mais depressivo, Uhum. tem dias que tu tá, entendeu? E aí você atrai o tipo de espírito de acordo com o teu humor, com o teu tipo de pensamento, né? Não é à toa que Jesus, no próprio Evangelho, falou: orai e vigiai. O tempo todo, 24 horas por dia. Você tem que vigiar teus próprios pensamentos, que nem você falou, de maneira a estar sempre voltado para o bem, tá sempre voltado. Que a partir da hora que você pensou algo de ruim, vai ter alguém ali pronto para te acompanhar com esse tipo de pensamento. Que é para te estimular. Exato. Assim como tu disse que os bons pensamentos, os bons atos afastam os maus espíritos, afastam. Mas eles nem sempre vão longe. Eles ficam, às vezes, de tocaia, ficam esperando uma falha nova tua para poder agir de novo. Então é orar e vigiar o tempo todo, né? É bem isso mesmo. Bem dessa forma. Inclusive o nosso anjo da guarda, que você pode chamar o anjo protetor, o espírito protetor, o anjo guardião, ele, como nós sabemos, tem uma responsabilidade que lhes foi dada por Deus para nos conduzir para o bem. Para nos intuir pela senda do bem, para que possamos evoluir. Mas nós, ainda imperfeitos como somos, e usando do nosso livre-arbítrio, a gente sai do caminho do bem, a gente tem atitudes errôneas, a gente tem pensamentos ruins. E ninguém é perfeito, né? E muitas vezes a gente persiste naquele erro. E o nosso anjo guardião está ali nos intuindo, nos mandando bons pensamentos, mas a gente está surdo, não ouve. O que é que o nosso anjo guardião faz? Se afasta de nós, ele não nos abandona. Que nem você falou, ele se afasta e fica aguardando até o momento em que você troque teu pensamento, mude a tua sintonia e ele retorna novamente ao teu lado para continuar te intuindo para o bem. Exato. Você só vai obter ajuda da espiritualidade maior quando você pedir essa ajuda, quando você quiser essa ajuda, do coração, digamos assim. Porque senão eles ficam aguardando você voltar para o lado do bem, né? É verdade.
Uma coisa interessante que a gente discute muito no centro são os pensamentos, né? Uhum. Porque como diz na questão 459, são de ordinário, são os espíritos que nos dirigem. Se eles nos dirigem, então nós estamos ouvindo os pensamentos deles, né? Uhum. Estamos dando atenção para as sugestões deles. Uhum. E aí pergunta assim, mas quando eu tenho um pensamento, esse pensamento é meu ou é sugerido? Então, é difícil você dizer, mas normalmente o primeiro pensamento que te ocorre é teu. Uhum. Os demais até podem ser sugeridos. A- a- Mas tem importância você saber se o que você está pensando e atitudes que você está tomando são decisões tuas ou decisões de espíritos que te intuíram? Não tem importância. Isso não é relevante para o espírito encarnado. O que é relevante realmente é a atitude correta, reta, dirigida para o bem. Uhum. Isso é que realmente importa para cada um de nós, Uhum. que é o que vai fazer com que você tenha uma boa companhia. Exatamente. Não é verdade? Uhum. Exatamente como tu disse, normalmente o primeiro pensamento é o teu, né? Mais ou menos é o que o pessoal, o que a gente comenta. Aí tem a pergunta 463 do Livro dos Espíritos que ela diz assim: disse comumente ser bom o primeiro impulso. É exato? Aí a resposta: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Ou seja, o teu primeiro pensamento normalmente é o teu, mas não necessariamente será um bom pensamento, vai depender de ti. Se você é uma pessoa que está voltada para o lado do mal, teu primeiro pensamento normalmente vai ser o mal, né? Se ela tiver sempre, se for uma pessoa boa, o seu bom pensamento será o primeiro e vice-versa. Então só tomar cuidado com que nem sempre o primeiro pensamento é o pensamento bom. Na verdade, você tem que saber fazer a distinção, né? Exato. Daquele pensamento que é bom, que é nobre, Uhum. daquele que não é tão bom. Uhum. E aí também poderia se perguntar assim, mas com qual objetivo os espíritos estariam nos induzindo pensamentos ruins, nos induzindo ao mal? Por quê? Uhum. Né? Qual é o objetivo deles, os espíritos? Uhum. Primeiro, eles querem que nós soframos que nem eles sofrem. Porque eles, não conseguindo ter uma vida normal, sem sofrimento, eles não se conformam de verem os encarnados muitas vezes felizes. Exato. Isso para eles é um tormento. Então o que eles fazem? Havendo condições, havendo aquela brecha, tu abrindo a tua casa mental, não tenha dúvida que eles vão vir e vão fazer com que você sofra, porque você vai dar trela para eles, vai dar ouvido aos seus pensamentos. Uhum. E os sofrimentos são de diversas maneiras, diversos modos. Uhum. Você pode muito bem estar dentro da tua casa e, de repente, quando você menos espera, você está discutindo com o teu companheiro, com a tua companheira. Uhum. De repente, lá no meio da discussão, os dois falam, mas, afinal, por que a gente está brigando? Como é que começou? Uhum. Nem a gente sabe. Exatamente. Assim, Eles, os espíritos, eles se comprazem com isso. se comprazem. A gente pode analisar isso da mesma maneira que entre os próprios encarnados, porque a relação, como a gente falou, é exatamente a mesma. Você normalmente vê pessoas que, claro, entre os encarnados é um pouco mais complicado de você pegar isso, mas você vê pessoas que são mais invejosas, pessoas que são que às vezes estão sofrendo ou estão erradas, quererem influenciar pessoas a errarem exatamente como elas também erram. É normal. Você vê lá o carinha que está oferecendo a droga pro outro que nunca experimentou, porque ele também já experimentou e ele quer que alguém se junte com ele. Você vê a pessoa dando um conselho para um casamento que, não, peraí, o teu companheiro tá aprontando para ti, tu fica colocando caraminhola na cabeça.
Uhum. onde às vezes não tem, porque ela às vezes tá infeliz, tá ruim e quer que o outro também fique. Entre os encarnados é mais difícil você pescar isso, porque, que nem eu falei, você consegue mascarar o real objetivo do teu pensamento. Mas acontece muito isso entre os próprios encarnados. Imagina de desencarnado para encarnado, onde ele age oculto, onde ele consegue agir sem que você perceba. Então Perfeito. a relação é exatamente a mesma. Não vou dizer que seja complicado, porque você sabendo, tendo consciência de que você pode ser influenciado de acordo com o teu pensamento, Uhum, você começa a vigiar, você começa, como diz Jesus, orar e vigiar. certo. Mas eles, os espíritos, o que eles mais querem é exatamente, eles querem perturbar, eles querem fazer sofrer, Uhum, eles são mesquinhos, né? exato. Eles são infelizes. Então eles querem que todo o sofrimento deles, que os amados, aqueles com quem eles se sintonizam, também sofram. Uhum. Quer dizer, se são infelizes, eles querem nos fazer infelizes. Se são perturbados, eles nos Eles perturbam. nos perturbam. Isso sim, nós estamos aqui falando do modo geral, sem levar em consideração a relação entre esses espíritos, né? Às vezes tem uma relação já de diversas encarnações. A gente nem está falando aqui de obsessões, de E, relações bem mais complicadas, que às vezes o espírito está buscando uma vingança, está buscando o resgate de um débito que ele acha que tem. Né? Estamos só falando de um modo geral, porque tem casos ainda mais específicos, né? de influências entre a gente. aí nesse capítulo das obsessões, que nós vamos falar bem mais na frente, Sim, aí a coisa é bem mais séria, né? sim, exato. Aí já implica em débitos, em dívidas Uhum. de um com o outro, Estamos falando só de um princípio geral, né? Então, só de influência, só né? da influência em si, não o motivo específico, né? Exatamente. Não Uhum. chega a ser a obsessão, né? Exato. Não chega a ser aquele espírito em que fica, como diz assim, perseguindo Obstinado, aquele, né? aquele encarnado que ele acha que é seu devedor. Uhum. Isso é obsessão, e é uma coisa bem mais séria, bem mais grave. E a gente vai ter oportunidade de falar também sobre De isso. discutir lá na frente, exatamente. Então, diante de tudo que a gente falou, eu acho que resta, para a gente concluir, e que as pessoas que nos ouvem e que possam fazer uma reflexão a respeito do como é que eu estou pensando, né? Uhum. Como é que é meu dia a dia? Quando alguém me irrita, eu tenho a sensibilidade de perdoar aquela pessoa. Não que a gente tenha que ser um santo, porque E ninguém consegue, né? ninguém consegue. A raiva, a irritação, isso acontece para qualquer um. Uhum. Um pensamento mais desairoso, todo mundo tem. Mas a gente tem que ter essa consciência de que tem que acender uma luzinha vermelha. Opa, esse pensamento não é bom. Uhum. Se aquela pessoa me fez mal e eu fiquei com raiva dela, já não estou mais. Que seja capaz, inclusive, de fazer uma prece para aquela pessoa que te perturba, para aquela pessoa que até te fez o mal, porque aí você não chama para perto de você espíritos que tenham o mesmo sentimento, né? Uhum. Então eu acredito que se a gente fazer esse exercício no nosso dia a dia, a gente vai acabar melhorando em muito a nossa vida, porque nós vamos atrair para perto de nós espíritos bons, espíritos elevados que vão nos ajudar a conduzir a nossa vida, que não é fácil, né? Uhum. A vida não é fácil de ser vivida. E a essa altura eu acho que muitos dos ouvintes podem estar se perguntando, e é uma pergunta normal, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Por que Ele permite que sejamos influenciados? Entendeu? Aí que vem a resposta, né? Os espíritos imperfeitos acabam sendo instrumentos da nossa prova de fé, da nossa, da nossa prova de fé em Deus. Ninguém é criado para fazer o mal. Deus não cria ninguém para ser mal. Não, Porém, não. o mal existindo, a providência divina acaba se valendo disso para provar os dois lados.
tanto quem está sendo influenciado quanto o espírito que tá influenciando. Influencia, Então né? Deus permite de maneira que para que você seja testado de uma maneira ou de outra, não é verdade? É bem isso aí mesmo. É bem isso aí mesmo. E nesse teste é que a gente deve de fazer um esforço danado para a gente passar por ele, né? Uhum. Passar como? Vamos mudar o nosso pensamento, vamos fazer a nossa prece ao nos deitarmos, ao levantarmos. O primeiro pensamento que devemos ter é ao nosso Pai Maior, agradecer a Ele pela noite de sono, agradecer pelo dia que está começando. E uma coisa bem interessante, Rafa, à noite, por exemplo, se você assiste aqueles filmes violentos na televisão, Uhum. que tipo de espíritos vão te acompanhar o teu sono? Exato. Aqueles mesmos espíritos que gostam daquilo, da violência, do tiro, Uhum. de matar, de amarrar, enfim. Então, principalmente à noite, é bom evitar que se assista aqueles filmes violentos. Principalmente se É você se bom evitar impressiona que fácil, né? É verdade. É bom evitar que vá lá assistir aquelas lutas que parece que está tão em moda hoje, Uhum. né? Que na verdade parece um primitivismo. Exato. Os homens do início da humanidade é que lutavam daquela forma. Exatamente. Então que espírito que estão aquilo, um batendo no outro desesperado. Uhum. Então são essas atitudes que a gente deve de tomar para melhorar um pouquinho mais a nossa vida, que ela já não é muito fácil mesmo, né? Exato. É bem complicado a gente viver no mundo de hoje. Então, temos que fazer alguma coisa. E esta alguma coisa passa pela nossa transformação. Uhum. Essa transformação moral, em termos de prece, pensamentos bons, elevados, a prática do bem. Prática do bem. Lembrando que, de novo, a gente não pode de maneira nenhuma pôr a culpa nos espíritos dos erros que cometemos, porque somos nós mesmos que permitimos a influência. Então temos sim que mudar a forma de pensar, como você está falando, porque a culpa é nossa, não é deles, Sem dúvida. né? Creio que a gente precisava falar a respeito das influências dos espíritos era isto. Conseguimos dar uma pincelada geral. Mais uma vez, a gente convida a todos para que vão na literatura, baixem o texto que vai estar disponível lá no nosso blog, Uhum. estudem, leiam, né? Uhum. Leiam o Livro dos Espíritos, outras literaturas que são ali sugeridas, para que possa ter esse tema assim bem mais claro na sua mente. Mais claro. Porque aqui a gente não consegue falar de uma forma e abordar o tema, né, Rafa? Exatamente. Nós pinceladas, damos a nossa opinião, damos aquilo que está no Livro dos Espíritos, no texto, e o resto fica por conta de quem realmente se interessa em estudar e aprender, em busca do conhecimento, né? Exato. E deixamos de novo nossos meios de contato, porque eu particularmente acho um tema bastante interessante e tem 1 milhão de perguntas que a gente não pode comentar aqui, porque nosso tempo é curto e nem dá pra gente ficar se aprofundando muito. E, gente, façam essas perguntas. Quem tem dúvidas, situações que tu passou no teu dia a dia, será que é, será que não é? Qualquer outra dúvida, escrevam pra gente. Nosso e-mail esdcast@esdcast.com.br. Tem o nosso Facebook para você curtir, que é o facebook.com/esdcast, e ainda dá de perguntar via Twitter, que é o @esdcast. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. O que a gente não souber, nós vamos correr atrás, vamos pesquisar para dar resposta a quem quer que seja. É verdade, estamos à disposição, viu, pessoal? Então a gente vai fazer o encerramento agora, com a prece final. Uhum. Rogamos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre e amigo, que suas luzes, as suas bênçãos estejam direcionadas para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para todas aquelas pessoas a quem amamos, para que todos possam receber essa fagulha da inteligência, do conhecimento, e que todos possam
se transformar para uma vida melhor, para se preparar para quando retornarmos ao mundo espiritual, chegarmos lá com alguma bagagem que representa o amor, a caridade, a humildade. São todas virtudes que fazem com que nós elevemos o nosso espírito. Agradecemos assim, querido Jesus, e a Ti, nosso Pai amado, pelo momento em que passamos, pela oportunidade que temos de falar do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Obrigado, Pai. Uma boa noite. Rogamos a Ti, mestre e amigo, que a Tua paz e o Teu amor permaneça entre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, para finalizar, nossa próxima aula, o tema é a comunicabilidade dos espíritos, certo? Certo? Vamos falar um pouquinho aí como é que funciona a comunicação com os espíritos com a gente. E eu acho que era isso por hoje, né? Por hoje era isso. Sem dúvida nenhuma. Então tá, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite também da minha parte. Até a próxima. Fique com Jesus.